Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Sean Strickland versus Anthony Hernandes, edição do UFC que aconteceu lá em Houston, no Texas, e vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso mosca, tivemos a Carly Judice contra a Juliana Miller, quem venceu foi a Carly Judice na decisão unânime. A Juliana Miller tentou fazer um pouco da luta agarrada, ela era muito azarona, até chegou a dar uns sustos ali, né, porque conseguiu bons momentos no grappling e tal, parecia que já ia abrir o card com uma zebra gigante, mas a Carly Judice conseguiu sobreviver às investidas ali e no final das contas venceu. Ela é muito melhor na trocação, conectou bons golpes, é realmente uma atleta até que legal de assistir, mas a luta foi ok, tá? Eu não vou falar que foi ruim não, mas né, foi na média ali. Mas esse card preliminar foi meio sofrível, tá? Mas enfim, a nota é só no final. Aliás, comecei o vídeo direto e não pedi o like, né? Então deixa o like aqui embaixo pra você não esquecer e confere rapidinho se você tá inscrito no canal também, porque não custa nada e você recebe todos os vídeos aí se você ativar o sininho, né? Então vamos lá, segunda luta da noite, categoria peso mosca. Tivemos o peso mosca? Que peso mosca? Peso pena. Tivemos o Jordan Levy contra o Yadier Del Valle. O Jordan Levy venceu, ele era bem azarão, tá? Pagava acho que 4 e pouco, e ele venceu na decisão unânime, conseguiu 4 quedas, fez bastante grappling. Aqui também foi uma luta como a primeira, na minha opinião, tá? Uma luta mais ou menos. Não foi uma luta ruim, mas não foi uma luta que empolgou muito. Ele fez muito a estratégia de controlar. Tá? Eu não digo que foi ruim, porque ele é ativo, pelo menos, tá? Ele não fica o tempo todo só amarrando para passar o tempo. Ele fica tentando achar posição, ele fica tentando controlar. O Yadier Del Valle ficava tentando sair, então o Jordan Levy tinha ali que se esforçar para controlar e quando possível ele batia, buscava finalização. Então, apesar de estar fazendo bastante grappling ali e tal, ele pelo menos estava tentando trabalhar. Tá? Então aqui eu acho que beleza, né? Agora quando só abraça ali no finalzinho, nos últimos segundos para acabar o tempo ali, aí sim ele só abraçou para deixar passar o tempo, né? Mas no geral não foi 15 minutos sem fazer nada, tá? Ele se esforçou tanto que até acabou cansando um pouco, né? Os dois, né? Na próxima luta, categoria meio médio, tivemos o Jean-Paul Lebosnoyani contra o Phil Hall. Quem venceu foi o Jean-Paul na decisão dividida, tá? A gente teve ali 3 quedas, né, do Jean-Paul, ele conseguiu mais de 5 minutos de controle, o Phil Hall grandão, né, conseguiu colocar alguns golpes e tal, mas no final das contas, né, ele não teve queda, ele não teve controle, ele não teve mais golpes significativos, nem mais golpes totais, então no final das contas quem venceu aí foi o Jean-Paul, que tem o apelido de Mufasa, tá? E aí também não vou falar muito não, porque também foi uma luta mais ou menos, tá? Realmente tem lutas mais legais aí pra gente falar. A próxima, meio médio. Meu, esse card preliminar, eu só não desisti porque eu tomei 2 energéticos aqui. Aliás, acho que é por isso que às vezes tem a propaganda da Monster ali, né? Porque tem uns cards aqui, tipo esse preliminar, que a gente precisa mesmo tomar, porque olha, tava meio chatinho essas lutas aí. Vamos lá, próxima, meio médio. A gente teve o Punahele Soriano contra o Ramiz Brahimaj. Aqui já deu uma melhoradinha, né? A gente teve aí o Punahele Soriano vencendo, tá? Eu achava que o Brahimaj até poderia vencer a luta, ele venceu um round, né? Mas não venceu a luta. O Punahele acabou realmente conseguindo ser melhor, né? Ele controlou por mais tempo, teve também mais golpes totais, mais golpes significativos. As quedas ficaram equilibradas ali, né? 3 para cada lado, apesar que o Brahimaj tentou bem mais, né? Ele tentou 11 e derrubou só 3. O Punahele de 3 que ele conseguiu, ele tinha tentado 4, né? Então, o aproveitamento do Punahele foi muito maior. Aqui, cara, pra mim, parecia que tecnicamente até que tava né, um certo equilíbrio, mas a minha sensação ali, nessa performance, era que o Punahele talvez fosse mais forte, né? Parecia um cara da categoria de cima, não sei, né? Parecia que tinha uma diferença meio que física ali, né? O Brahimaj até conseguia, às vezes, ter uma vantagem numa posição e tal, mas parece que o Punahele, no geral, né? Parecia que ele era mais forte, mais pesado, conseguia, enfim, imprimir mais pressão ali, né?
Mas é isso, uma luta mais ou menos, mais uma decisão. 4 lutas, 4 decisões, né? Aí a gente vai pro peso galo feminino, tivemos a Joseline Edwards e a Nora Cornoli. E as mulheres, né, no card do Strickland, que falou bastante aí, a gente teve as mulheres fazendo a primeira luta do card, né? Aliás, uma sequência de trocentas lutas na decisão, ter uma finalização, né? A Joseline, que era a favorita, acho que leve, né? Ela finalizou no segundo round com 2 minutos e 44. A luta tava lá e cá, né? Elas já se enfrentaram, né? E a Nora tinha vencido no passado. Teve ali uma troca de golpes, bastante clinch, né? Teve queda ali da Joseline Edwards, uma luta onde a Joseline Edwards controlou bastante, né? Ela que gosta de trocar, ela que vinha acabando com as lutas recentes, né? Aliás, conseguiu mais uma agora, não ia até o final. E ela conseguiu aí encontrar a finalização. Então, eu gostei, né, da luta, foi inteligente, né, porque realmente na trocação ali existiam alguns riscos, então ela usou bastante grappling, lutadora de MMA, é isso aí. Então, Joseline Edwards amplia a sua boa fase. Aqui, até aqui, talvez a luta mais legal, né? Teve trocação, teve clinch, teve ali queda e tal, a luta acabou, né? Não foi até a decisão, então ok, né? Mas para ver como não tava, né, nada demais até aí. Depois, peso mosca, Alden Coria enfrentou Luiz Guruli, aqui uma luta mais legalzinha também, nada de excepcional, mas legalzinha, né? Tivemos uma queda para cada lado, tivemos ali o Alden Coria, na minha opinião, né, mostrando que é melhor, realmente, tecnicamente até, que o Luiz Guruli. O Guruli aí que eu falei no vídeo pré-evento, né, vinha de 2 derrotas e agora tá com a terceira, tá? Então ele venceu no Contender, foi contratado e não conseguiu ganhar no UFC. Isso deve ser muito frustrante, né? Foi um triplo 30-27 pro Alden Coria, que tem o boxe ali bem refinado, é bem rápido, venceu a luta, né? É chato a gente ficar falando, não falando mal, mas pegando pontos pra criticar do cara que ganhou, mas como eu sempre faço isso, eu vou fazer aqui, eu acho que ele podia ser um pouquinho mais agressivo, porque, cara, valendo $100.000 de bônus de performance, caso nocauteie legal ali e tal, né? Ou mesmo os 25 mil garantidos, né? Eu acho que valia a pena ele ter tentado se impor um pouco mais, tá? Ser um pouco mais agressivo. A sensação que deu é que se ele acelerasse ali, acho que o Guruli não ia aguentar, não. Mas, enfim, é isso. Depois, mesma categoria, peso mosca, tivemos o Alib Idris contra o Odd Osborne. Quem venceu foi o favorito, que eu também achava favorito, Alib Idris, e ele dessa vez não cansou tanto, que eu falei que era um risco que existia ali, meio emocionado. Dessa vez ele foi mais inteligente, mais calmo, né? Conseguiu ali 5 quedas no total, fez bastante controle, tá? Ele teve 6 minutos e 10. Alguns momentos realmente fica um pouco chato, né? Porque fica bastante no controle e, assim, também não é só questão dessa luta específica, é que a gente pega uma sequência de decisões, né? Então, você vai ficando de saco cheio. Então, às vezes, até meio injusto chegar aqui e falar, ah, ele incomodou. Não, é que teve um monte de luta que tava chata. E, às vezes, aqui eu já devia estar chegando sem paciência, tá? Então, eu achei que foi muito parado, né? Até, na verdade, se você olhar em golpe significativo, foi praticamente a luta que menos teve aí, né? Só não foi a luta que menos teve porque a do Jordan Levy conseguiu ser pior também. Enfim, vamos para a próxima, né? Vocês estão vendo como foi o nível do bagulho, da bagaça. Imagina quem pagou o ingresso, né? Mas o card principal valeu muito a pena. A gente já vai chegar lá, tá? Eu sei, tá sofrido, mas a gente chega lá. Categoria meio médio. Aqui já melhorou um pouco. Carlos Leal contra Shiji Njokuani. Pra mim, talvez, né, como eu tinha dito, podia ser a melhor luta do card. E foi bem legal, tá? Foi pra decisão, né? No fim, 2 nocauteadores, mas acabou indo pra decisão. O Carlos Leal, que era meu palpite, como vocês viram no vídeo pré-evento, ele fez o que eu torcia pra ele fazer, que era ser o que ele é, a essência dele, não ter o resultado negativo recente como um peso nas costas dele, né? Ele tinha que fazer o mesmo jogo, manter a essência, não ter receio, né, de ser nocauteado de novo, enfim, aquele medo que alguns caras acabam tendo, né? No fim, ele realmente foi 100% o que ele é, né? Ele encurtou bastante, jogou muito golpe, boas sequências. O Njokuani é muito bom na trocação, mesmo andando para trás, próximo da grade, acuado, tomando mãozada, ele responde com um monte de chute, joga golpe de tudo que é jeito, clincha muito bem, ele oferece risco o tempo todo, tanto que o corner, né, a equipe do Carlos Leal pediu alguns momentos para ele grudar, pediu alguns momentos para tentar ali a queda, enfim, fazer um pouco de grappling e tal, porque realmente o Shiji Njokuani, apesar de o Carlos Leal estar ganhando a luta, é aquele cara que você tem receio, sabe, de ficar
cada segundo que passa que você tá exposto ali, dá um receio, porque ele é um cara extremamente nocauteador, tá? Então é aquilo, né? Podia acabar dando ruim ali, mas no final das contas deu certo, tá? Então, na minha opinião, ele, né, executou o plano que eu achava que era o ideal, que era só ele fazer o que ele sempre faz, porque o estilo dele casa bem com o Njokuani, porque o Njokuani precisa um pouco de espaço, ele é alto e tal, e no fim venceu. Então essa luta aqui já foi mais legal, né? Começou muito legal, a galera gostando bastante, aí o Carlos Leal fez um pouco de grappling, aí a galera vaiou. Aliás, eu nem falei de vaia, né? Mas do card preliminar dessas lutas que eu falei de decisão aí, quase todas foram vaiadas, tá? Até parei de contar, porque tava quase realmente como todas sendo vaiadas, pra vocês terem ideia. Mas aqui já foi bem mais legal, já deu uma melhorada. Aí a gente vai pro peso médio. Michel Pereira venceu o Zach Reese, confirmou o favoritismo, venceu numa decisão dividida, tá? Uma luta que foi bem difícil. O favoritismo dele não era tão pequeno, né, que eu me lembre de cabeça, mas a luta realmente foi um pouco difícil. O começo, como sempre, né, do Michel é muito forte, né, ele golpeia de um jeito ali que parece que ele vai matar o cara, né, tanto que o Zach Reese sente, né, cai ali e tal, enfim, ficaram umas situações complicadas, teve bons momentos, começou a bater, o Michel Pereira realmente diminui muito o ritmo em relação ao primeiro round, mas para os juízes ele acabou realmente fazendo o suficiente para vencer a luta, tá? A galera lá vaiou bastante. Eu, particularmente, assistindo ao vivo, eu fiquei. Sabe aquela. Assim, ao vivo, tá? Sem reassistir. Eu fiquei naquela sensação do tipo, cara, eu acho que eu até concordo com a maioria que o Michel venceu, mas eu não sei se eu concordo tanto. Sabe, tipo assim, eu fiquei naquele pensamento, cara, quem ganhar tá bom, porque eu não consegui ver o resultado claro nem para um lado nem para o outro, tá? Assistindo ao vivo, tá? Sem rever. Aí eu entrei no MMA Decisions agora, né, antes de começar a gravar, e eu vi que a maioria marcou para o Reese, tá? Marcou o segundo e o terceiro para ele, e o primeiro quase que unânime para o Michel, tá? Foi do público, né, que vota ali, foi 91% para o Michel, o primeiro round, né? No segundo, 70% marcou pro Reese e no terceiro, 70% também marcou pro Reese. Enfim, tá? Eu não revi, para mim foi apertado e se precisa rever, quer dizer que tanto faz, né? Então, é isso. Michel Pereira venceu, ainda bem, né? Precisava vencer, mas é aquilo, tá? Não sei em questão de contrato, como que tá e tal, mas cara, é um resultado positivo, mas ele vinha de 3 derrotas. Ele pegou um cara ok, né? Um cara que tem ali suas qualidades, ok, vamos respeitar. Mas tá longe de ser o Michel que ele era, né? Aquela sequência de vitórias absurda, aqueles bônus, aquele showman, meio que se perdeu ainda, né? Ok, é um verdinho ali, mas é uma adesão dividida, que muita gente não concorda. Então, é um resultado bom, mas não sei quão bom é, né? Enfim, vamos torcer para que ele continue aí, né? Depois, no meio médio, tivemos o Jacob Smith contra o Josiah Harrell. E quem venceu foi o Jacob Smith. Aqui a gente começa, né? Sai, né? Tudo bem, do Michel Pereira foi legal também. As duas últimas que eu falei foram legais. Mas a partir daqui começa a melhorar, tá? O Jacob Smith venceu por nocaute com 3 minutos e 1 segundo. Ganhou bônus de performance aí, $100 mil pro bolso dele. Conectou muitas pedradas ali, né? Teve ali a sua queda, né? Muito bom o nível de wrestling, muito bom o box ali, a potência nas mãos, a agressividade. Realmente é um cara que é legal de assistir, diferente da maioria, né, das lutas anteriores aí. Você vê que é um cara que propõe a luta, né? Que ele propõe não só vencer, ele propõe trazer entretenimento, né? Realmente ir para cima, né? Tentar bater, enfim, tentar mostrar agressividade, violência, né? Qualidade técnica também. Enfim, eu gostei da performance. Só o nocaute ali realmente que o árbitro demorou para parar e depois quando ele quis parar, o Jacob Smith ainda deu mais um monte na cara do, do coitado. E eu achei muito desnecessário, né? Mas é só essa crítica que eu queria fazer, tá? Eu acho que, porra, podia ter deixado o cara todo sequelado à toa, né? Depois, peso pesado, Sergei Spivak contra o Anti-Delia. Cada hora falam de um jeito, né? Começo era Anti-Delija, depois virou Anti-Delia, aí agora é Anti-Delia, já até esqueci. Dane-se, né? Mas pronunciaram, sei lá, de mais um jeito aí, pra mim tanto faz. Quem venceu foi o Spivak, que era leve azarão, venceu na adesão unânime, e, gente,
me surpreendeu um pouco, tá? Porque, tudo bem, ele vencer podia acontecer, peso pesado, blá, blá, blá. Mas me surpreendeu a forma, né? Porque ele só deu uma queda. É um cara que tem bastante esse grappling, até na entrevista foi perguntado sobre isso, né, pra ele, dentro do octógono, né? Por que que ele não usou tanto e tal, enfim. Não sei se ele tava com medo de cansar, ou se porque o Delija realmente se defende bem, mas ele só deu uma queda, né? E nem insistiu tanto nisso. Apanhou na trocação, mas conseguiu ir bem, né? Fez o suficiente para ganhar. Então, tá aí, né? Vitória do Spivak. É um bom lutador, né? Assim, né? Nível do peso pesado, Sergei Spivak sempre tá bem ali. É um cara perigoso, às vezes perde e tal, mas é um cara perigoso. E o Antidelia que chegou com um hypezinho aí já amargou a segunda derrota, né? Então, a situação para ele não tá muito legal não, né? Perdeu pro Spivak e o Spivak sem usar a luta agarrada. É isso, né? Vamos ver se ele consegue se recuperar na próxima, porque se perder mais uma aí, cara, estavam falando quando ele chegou e ganhou bem, estavam falando dele, disputar o cinturão com o Espinal, se eles iam lutar, porque eram amigos e tal. Porra, o cara foi de uma estreia excelente e já falar de Espinal pra simplesmente, cara, não ganhou no jogo que pra mim, se o Spivak fizesse jogo, o Spivak ia perder, né? E não perdeu. Então, vamos para a próxima categoria peso-pena. Melquizael Costa enfrentou o Dan Ige e o Melqui Costa conseguiu nocautear o Dan Ige, que nunca tinha sido nocauteado, no primeiro round, faltando 4 segundos para acabar o round, e com um chute rodado no meio da fuça. Pegou ali no olho, deve ter destruído os ossos ali, porque o Dan Ige sentiu muito, ficou já muito inchado, ganhou o bônus de performance merecido. E, cara, a luta tava boa, né? Eu tava lá e cá, né? Vamos dizer, mas o Melk tava melhor. E final do round aí, cara, que chute sensacional. Um dos nocautes mais bonitos e eficientes que eu vi aí recentes, tá? Realmente, porque assim, não é só você pegar a plasticidade do golpe, você tem que entender quem é o cara que foi nocauteado. Né? É o cara que já lutou com os maiores nomes, aguentou todo mundo, aguentou todo o tranco. Mesmo com o Melk, ele tinha tomado umas porradas, ficou meio tal e continuou. Mas, cara, o Melk acertou um chute que fez o Danig cair, botando a mão na cara, fazendo cara feia, quase de choro, se contorcendo de dor e simplesmente não conseguir ser guerreiro de tentar continuar. Ele simplesmente se entregou ali, ficou só segurando a cara e já era. Né? Então, resultado espetacular do Melquizael Costa, o que dá mais hype ainda para ele, porque ele venceu um nome que tem muito valor, né? Porque ele vinha numa sequência de vitórias e tal, mas alguns nomes bons, né? Não dá para falar que não, mas o Dan Ige, perto dos outros adversários, realmente já era uma pedreira, já era um teste legal e ele despachou com esse nocaute sensacional. Lembrando que na última ele também tinha nocauteado com um chute excelente no primeiro round. Então o Melqui Costa tá voando, né? Voando. Se for pegar nome brasileiro aí que tá realmente, cara, de parabéns, né? De sequência, de bônus, né? Pô, nas últimas 5 lutas o cara ganhou 4 bônus, né? Então, realmente sensacional o Melk. Vamos ver o próximo passo aí. E indo para a próxima luta, a gente teve agora penúltima luta, Urus Magic, que na verdade é Urus Medic, um negócio assim, né? Contra Geoff Neal, que eu falo Geoff Neal, mas é Geoff Neal, tanto faz. O Urus Magic, eu vou falar Urus Magic mesmo? Ele nocauteou no primeiro round com 1 minuto e 19, ele era um leve azarão, ganhou o bônus de performance também, e foi muito bem, e esse resultado não me surpreendeu muito, tá? Eu, inclusive, até arrisquei nele, né? Eu arrisquei a fezinha nele, coloquei nocaute, inclusive, então deu bom, né? Deu bom essa luta, das que mais deram melhor pra mim, foi essa, e foi a do primeiro azarão, do Jordan Levy, tá? Foi as que eu acertei bem, né? Então, foi uma luta rápida, né? Não tem nem muito o que falar. O Geoff Neal é um cara muito bom, mas né, já tinha sofrido nocaute recente. É um cara que, nas últimas 5 lutas, contando com essa agora, né? Acabou perdendo 4. Então, não tô querendo tirar o brilho da vitória do Urus Medic, mas não é um cara que tá no auge dele, né? É um cara muito bom, muito acima da média. Se pegar a maioria ali, ele vai ganhar. Mas ele realmente se lascou. Ele pegou o Urus, que é um cara que bate muito forte, é muito rápido, é muito técnico no boxe. Então, cara, o Geoff Neal, ele tinha que lutar extremamente cauteloso ali. E mesmo assim, né?
Não sei, não tava botando muita fé, por isso que eu arrisquei no Urus, né. Tudo bem, não era super azar não também, né, tava quase empatado ali. Enfim, excelente resultado, foi muito bem no microfone, né, falando que ia nocautear todo mundo e tal, não sei o quê. Gostei ali também da postura dele, é um cara interessante, é um cara que eu tenho vontade de assistir, porque é um cara agressivo, você pega os resultados dele ali, realmente tem muito nocaute rápido, então, ajudou, contribuiu para esse card principal ser bem melhor que o preliminar, né. E na luta principal, peso médio, aqui eu me surpreendi, tá? Quem viu meu vídeo pré-evento sabe, né? O Sean Strickland venceu o Anthony Hernandes, não só venceu, ele nocauteou o Sean Strickland, hein, que eu falo direto, né, que não tem muito poder de nocaute, né? Ele nocauteou no volume ali e tal, não sei o quê. Tudo bem, foi isso, né? Não foi um one punch nocaute, né? Mas ele nocauteou no terceiro round com 2 minutos e 23. E aqui, cara, eu sinceramente não entendi nada, tá? O que o Anthony Hernandes fez. Eu não sei se depois ele vai falar que teve dificuldade para bater o peso, que quebrou o braço, que quebrou a perna, que aconteceu alguma coisa, mas cara, ele não lutou nem perto do que ele luta. E não porque perdeu, ele pode estar num dia mal. Sim, mas a questão é que o QI de luta dele sumiu. O cara tentou uma queda em 3 rounds contra o Strickland, que só tem o que eu falei no vídeo pra mim, trocação. Então não é assim, tipo, não, mas o Sean Strickland defendeu muito bem as quedas, e blá blá blá, porque ele tem muito jab, muito chute frontal, então é por isso que o Anthony Hernandez não conseguiu grudar. Não, 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 não. Ele nem tentou. Não é que ele não conseguiu, ele nem tentou. Vai falar que, porque ele dá muito jab, então por isso que ele nem tenta. Cara, desculpa, não dá. Não dá, eu não consigo entender. Ele foi perdeu o round ali, foi tomando um de golpe aqui, e com uma cara de apático, tá? Eu já achei ele muito apático. É um cara que, como eu falei, ele tem um jogo. Cara, tudo que ele precisava fazer é o que ele sempre faz. É um jogo de pressão, é um jogo onde ele aposta no gás. É o que eu falei no vídeo pré-evento. Ele não pode fazer a luta no ritmo do Sean Strickland. Aí o cara entra, faz a luta no ritmo do Sean Strickland, naquele ritmo lento, pá, bate aqui, bababá, bate aqui, né? E simplesmente não tentou, além de fazer no ritmo, né? Não tentou fazer pressão, né? Andar pra cima, né? Se impor, não tentou, no meio da trocação, clinchar, fazer força, tentar derrubar, fazer isometria. Tipo, ele tava muito apático, tá? Muito, muito apático. E aí, mais uma vez, né? Tomou golpe na linha de cintura, como já foi em outras derrotas, sentiu muito, e o Sean Strickland, de maneira inteligente, né? Ele foi ali pra cima, bateu, até acabar com a luta. Então, não quero tirar o mérito do Sean Strickland, não é porque o Anthony Hernandes era o meu palpite, mas eu vou até deixar a pergunta pra vocês, né? Ao invés de afirmar, vou deixar a pergunta pra vocês. Vocês, pegando essa luta do Anthony Hernandes e das outras, vocês acham que ele performou do mesmo nível? Tá, então assim, é normal, você vai performar mal um dia, mas é o que eu tô falando, o desnível dessa performance para as outras é bizarro, tá? Eu não sei se ele teve algum problema de saúde, né, teve luta que ele teve cancelada recente. Cara, parabéns pro Sean Strickland, né, parece que eu tô querendo tirar o mérito dele, de forma alguma, é um cara que, como eu falei, tem um jogo muito simples, mas é muito eficiente, o cara chegou a ser campeão, né, inclusive eu falei, o Anthony Hernandes era bastante favorito para mim, para as bolsas, mas o Sean Strickland é o que eu disse, se você lutar no ritmo dele, na frequência dele, dando espaço para ele ficar jabzinho, 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 vai dar ruim. E, no fim, deu ruim, tá? Então, surpresa mesmo do card, pra mim, foi essa luta principal, né? Entre o Hernandes, que tem um pulmão infinito, tentou uma queda, não andou muito pra frente. Cara, performance muito abaixo, e é complicado, né, pra ele, porque estavam falando bastante dele disputar cinturão, tava hypado, papapá, papapá, e aí perdeu desse jeito, e o Sean Strickland já foi campeão e tal, então pra categoria, eu não sei se necessariamente vai agregar tanto, né. Enfim, a gente vai ver a diferença se o Sean Strickland chegar a lutar com o Shimaev, por exemplo, aí a gente vê se o que aconteceu com o Anthony Hernandes, né, de nem tentar queda, porque o jab, porque não sei o quê, vamos ver se o Shimaev passa por isso, né. Eu duvido. Eu acho que o Shimaev vai falar, bum, e derrubou, né? E aí o Anthony Hernandes vai olhar e vai pensar, nossa, olha, eu podia ter feito isso. Pois é, aí é tarde, né? Enfim, esse foi o card, tá? Card preliminar muito ruim. Pra mim é nota 4, quase 3, tá? Eu não vou dar 3, porque, porra, acho que é um exagero. Eu vou dar uma nota 4. Só que pra mim, o card principal, que foi praticamente só nocaute, cara, dá pra dar uma nota 8, 9, tá? Então eu vou dar uma nota 9. Então eu fiz separada a nota, porque, cara, não tem como, né? Beleza, a gente junta, né? 4 com 9, 13. Então 6,5 de nota pro card no geral. Mas assim, é 6,5 deixando muito claro. Preliminar pra mim é 4, no máximo
sendo bonzinho, e o principal dá para dar um 8, um 9 ali, também sendo bonzinho aí, tá? Então é para deixar bem claro que foi bem diferente uma coisa da outra, e sinceramente é que eu gravo porque eu assisto tudo porque eu tenho que gravar para vocês, comentar, blá, blá, blá. Agora, se eu não tivesse o canal, cara, não sei se eu ia suportar a transição, tá? Dessa maré de luta meia boca para as lutas mais legais não, porque ainda por cima você tem propaganda toda hora ali, então, olha, mesmo com o energético foi o que eu falei, né? Quase que eu durmo no meio aí, mas enfim. Deixa o like pelo esforço. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo sua opinião do card e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!